Bom, a informação que a gente tem é que realmente o inquérito da Polícia Federal será concluído hoje. O inquérito do golpe está sendo encerrado hoje. Em uma coluna no jornal O Globo, a jornalista Miriam Leitão traz as informações, inclusive, sobre a lista das pessoas que devem aparecer neste inquérito da Polícia Federal. Segundo Miriam Leitão, há dezenas de indiciados pela Polícia Federal, entre eles o ex-presidente Jair Bolsonaro, os generais Heleno, Braga Neto, o delegado Alexandre Ramagem e provavelmente o presidente do PL, Valdemar Costa Neto. O que foi ouvido ali por Miriam Leitão, entre as suas fontes, é que ninguém ficará impune. Ninguém ficará impune. E que vão ser reunidos 5 eixos de investigação. Ataques virtuais a opositores, ataque às instituições, às urnas eletrônicas, ao processo eleitoral, a tentativa de golpe de Estado, ataque às vacinas contra a Covid e o uso da estrutura do Estado para obtenção de vantagens. Essas são as linhas e os eixos de investigação da Polícia Federal, justamente nessas investigações que a polícia está concluindo e também na possibilidade do encerramento do inquérito da Polícia Federal para que isso possa ser enviado à Procuradoria-Geral da República, ao procurador Paulo Gonet, que vai receber este inquérito da Polícia Federal. Vamos começar sobre essa apuração da Polícia Federal. Há aí muita gente apostando de que a Polícia Federal pode concluir hoje o inquérito sobre uma tentativa de golpe no nosso país. Está finalizando o relatório, inclusive com a lista dos indiciados que foram investigados durante todo esse percurso. Deve sair hoje mesmo, Josias? A perspectiva da Polícia Federal era de concluir nesta semana, porque havia uma determinação do ministro Alexandre de Moraes para que isso fosse feito, um relatório informando sobre os destinos do inquérito. A que conclusões chegou a Polícia Federal? Esse relatório não precisaria ser o encerramento do inquérito, mas, evidentemente, informaria ao Supremo as conclusões da Polícia Federal. Ontem à noite, no Supremo, me disseram que o ministro Alexandre de Moraes ainda trabalhava com a perspectiva de receber esse relatório até sexta-feira, né? Estamos na quinta, então teria até amanhã, embora o prazo que o ministro deu, a última vez que prorrogou o inquérito sobre o golpe, ele falava no final do mês. Esse prazo venceria na semana que vem. Mas a polícia sempre trabalha com uma folga e tinha programado, tinha se equipado para apresentar esse relatório antes desse final de semana, até sexta-feira. Seja como for, Fabiola, chegamos ao final, ou à fase final do inquérito sobre a tentativa de golpe. Na última etapa, descobrimos que essa tentativa de golpe previa até assassinato, né? A execução do Lula, do Alckmin e do ministro Alexandre de Moraes, que na época, final de 2022, presidia o TSE, presidia a Justiça Eleitoral. Então, estamos chegando ao final. O passo seguinte será a apresentação do inquérito ao Procurador-Geral Paulo Gonet, e o Gonet vai decidir se denuncia, se não denuncia. A essa altura, a hipótese de não denunciar ela é inexistente, Fabiola. O procurador está vivendo um drama hamletiano, né? Denunciar ou denunciar. Não existe a hipótese de não denunciar, né? Então, chegamos à fase final e vai haver uma mudança de chave importante. Chegou a hora do alto comando do golpe, chegou a hora dos tubarões, Fabiola. Estava demorando, até aqui só os bagrinhos se enrolaram, chegou a hora dos tubarões, então vamos mudar a chave. Algumas pessoas até se perguntam, né, Sakamoto, por que tanta demora para concluir esse inquérito? É um amplo inquérito aí de investigação. Foram meses e meses de investigação, de operações da Polícia Federal. Você acha que já está tudo pronto para concluir esse inquérito? Qual é a tua expectativa, Sakamoto?
Fabiola, eu acho que já estava tudo pronto para concluir o inquérito há um tempo, há algum tempo já. O que acontece, eu acho que a Polícia Federal, a Procuradoria-Geral da República, o ministro Alexandre de Moraes devem estar olhando para aquele montante de provas e evidências, né, e se perguntando se aquilo era o suficiente para poder não apenas indiciar, denunciar, mas condenar Jair Bolsonaro e generais, vamos colocar isso bem claro, porque o golpe foi uma associação, não foi que generais pobrezinhos do exército, pobrezinho tadinho do exército, foi manipulado pelo Jair Malvadão. Não, é uma sociedade, foi uma sociedade militar Bolsonaro. Né? Sendo que o próprio Bolsonaro é fruto, né, de uma falta de punição aos golpistas lá em 64. Então, o que acontece? Tem uma associação Bolsonaro-militares que é uma situação difícil. Por quê? Porque botar um general estrelado na cadeia, que é o que deve acontecer caso as provas levem as provas que se tem em mãos levem as condenações. É muito possível que um nome como Braga Neto vá também passar uma temporada no Chilindró, tal qual um Bolsonaro. Tudo isso é sensível, né? Exatamente, não deveria ser? Não deveria ser, mas eles devem estar olhando para aquilo e perguntar como é que fazer para que seja um cabedal robusto de provas e de evidências. E aí, depois, contra esse processo inteiro, Fabiola, o fato do tempo. O tempo passado, né? Olha que loucura, olha que coisa aqui até contraditória. A polícia precisava de tempo para fazer um cabedal robusto de provas, para reunir provas, para provar a responsabilidade direta por aquelas pessoas pelo golpe de Estado. Só que com o tempo passando, você vai, o golpe, a tentativa de golpe vai desaparecendo na memória popular, na preocupação popular. As pessoas vão, pesquisa de opinião após pesquisa de opinião, vão dizendo o quê? Não, vamos deixar para lá, vamos esquecer, isso é coisa do passado. A ponto que o tema da anistia se tornou parte integrante das pautas do Congresso Nacional, né? Tanto esse tempo passou que o Congresso e a extrema-direita no Congresso se assanhou o suficiente para falar: bora botar anistia para votar, bora botar anistia como pauta que exigimos para o próximo presidente da Câmara e do Senado. Vamos colocar isso como pauta, estava sendo discutido como pauta, dado o enfraquecimento da memória popular com relação ao golpe. Aí que aconteceu o quê? Aconteceu o tio França, Francisco Vanderlei Luiz, o ex-chaveiro de Rio do Sul, no interior de Santa Catarina, que enlouquecido, que fomentado exatamente por esse discurso golpista, por essa matriz de discurso golpista, foi para Brasília para tentar explodir o Alexandre de Moraes, tal qual os quatro militares e o policial federal planejaram também no final de 2022, explodir Alexandre de Moraes, literalmente nos dois casos. Então, o que acontece? Vem o tio França, aquilo, na verdade, logo depois vem a operação da Polícia Federal e aquela lembrança do golpe ela é resgatada a ponto da classe política, da sociedade, de setores da economia falar: não, não dá para passar um pano. Porque se passar um pano, se não punir os tubarões, como o Josias bem colocou, teremos o quê? Teremos mais tio França, teremos mais Francisco Vanderlei tentando explodir a cúpula da República. Então, o que acontece? Este momento é um momento muito chave. Houve uma tentativa clara de um terrorismo na Praça dos Três Poderes, fomentado por esse caldo, e aí vem o que? Vem a operação da Polícia Federal, que vem comprovar que aquele caldo é um caldo letal, é um caldo de morte, é um caldo tétrico, é um caldo de não apenas matar o presidente eleito, o vice-presidente eleito e o presidente do Tribunal Superior Eleitoral, mas matar a democracia no meio. Então, este momento é um momento muito chave. É um momento em que, novamente, a anistia é jogada para a vala comum, para uma cova, a operação da Polícia Federal é uma pá de cal sobre isso e cria-se um caldo que é essencial para indiciamento e a denúncia virem a público, Fabiola. Para finalizar, este é o momento exatamente porque a conjuntura muda. Muda principalmente por conta do atentado terrorista em Brasília. Ou seja, o terrorismo em Brasília, o atentado terrorista em Brasília, abriu a porta para denunciar Bolsonaro e generais pelo golpe. Bom, todo mundo curioso para o que vai vir nesse inquérito, né?
segundo até informações aqui da nossa reportagem, o Matheus Coutinho, que está em cima dessa história, ele conversou ali com suas fontes na Polícia Federal e, segundo o Matheus Coutinho, os delegados da Diretoria de Inteligência da Polícia Federal estão, nesse momento, fechando, né, justamente esses nomes, essa lista. Que lista será essa, né, Josias? Qual será essa lista de indiciados? Há algumas apurações aí falando em 40 nomes. Falam em políticos graúdos, né? Há muita expectativa que o nome do ex-presidente esteja nessa lista.